E aí pessoal, como é que vocês estão? Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês mais uma vez. Amém? Nós não podemos estar juntos para poder meditar na Palavra de Deus, para fazer a nossa academia bíblica, mas nós podemos estar juntos através desse vídeo, porque espiritualmente o corpo de Cristo é um só. E eu estou aqui, você está aí, mas nós podemos meditar juntos porque a Palavra de Deus fala tanto ao meu coração, quanto ao seu coração, quanto ao coração de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo. E eu gostaria de falar com você hoje um pouco sobre a alegria de saber que Deus é Deus. E peço que você pegue a sua Bíblia como eu, abra no Salmo 147, porque eu quero pensar um pouco com você sobre esta afirmação, sobre a alegria de saber que Deus é Deus. Pensando sobre isso, nós podemos chegar a uma conclusão óbvia dentro do contexto que nós vivemos. Nada que nós venhamos a fazer, nada do que o homem possa criar, nada do que o homem possa descobrir é capaz de impressionar este Deus onipotente. Porque todo o poder pertence a Deus. Deus é absoluto, Ele não precisa de absolutamente nada para que Ele possa existir. Aliás, Ele não tem nem princípio e não tem fim. Ele é eterno. Nós somos finitos. Nós vamos ter uma alma, nós temos uma alma imortal, porque nós temos um dia que nós nascemos e depois nós ganhamos a imortalidade, nós vamos viver eternamente e espero que seja na presença dEle. Agora Deus é eterno, que pressupõe que Ele não tem nem princípio e nem fim. Então nada daquilo que ao longo da existência da humanidade, do que o homem possa ser capaz de criar ou de fazer, é capaz de impressionar esse Deus que é onipotente e é absoluto. E certamente isso pode se tornar uma péssima notícia para as pessoas que tentam impressionar a Deus ou que tentam pegar um pouquinho da sua glória, que fazem as coisas esperando reconhecimento. Talvez essas pessoas não consigam compreender isso. Talvez elas fiquem chateadas de saber que nada é capaz de impressionar a Deus, porque muitas vezes são motivadas a fazer algo com a falsa impressão de que podem impressionar a Deus. Agora, para aqueles que vivem pela fé, isso é uma notícia extraordinária, porque tira de nós todo o orgulho, toda a vaidade e faz aquilo que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, que bem-aventurados são aqueles que são humildes em espírito, ou seja, que reconhecem que depende de Deus para todas as coisas. Então, com a Bíblia na mão, nós vamos ler apenas uma parte do Salmo 147, mas eu peço que você leia ele todo, porque ele é muito edificante, mas nós vamos tratar de alguns versículos, então eu vou ler até o verso 11, tá bom? Então vamos lá. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e apropriado. O Senhor reconstrói Jerusalém e traz os exilados de volta a Israel. Preste atenção, Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. Conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor protege os humildes, mas lança os perversos no pó. Cantem com ações de graças ao Senhor, cantem ao nosso Deus louvores à harpa. Ele cobre os céus de nuvens, provê chuva para a terra e faz o capim crescer nos montes. Alimenta os animais selvagens e dá de comer aos filhotes dos corvos quando pedem. Seu prazer não está na força do cavalo, nem no poder humano. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que põem a esperança em seu amor. Até aqui. Senhor, acabamos de ler a Tua Palavra e clamamos pela graça de Jesus que o Espírito Santo de Deus possa abrir os nossos olhos e que nós tenhamos entendimento dela. Por isso nós clamamos que o Senhor fale aos nossos corações para o louvor da Tua glória. Amém. Observe atentamente que no verso 4 o salmista faz uma revelação aqui extraordinária. Ele diz: conta as estrelas e chama cada uma delas pelo nome. Quando você observa isso diante da grandeza do universo, da revelação do universo, você poderia mencionar aqui o Salmo 139,6, que diz que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado e eu não posso atingir. Por quê? Porque
você tem que colocar a Terra na sua atual posição em relação ao universo, para que você compreenda a grandeza do que Deus está falando aqui, da grandeza do que Deus é. Porque vamos comparar a Terra, por exemplo, com o Sol. Quando você compara a Terra com o Sol, você vai ver que a Terra, que o Sol, aliás, ele tem um volume de 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Então começa por aí. O Sol tem um volume de 1.300.000 vezes maior do que a Terra. No entanto, existem estrelas milhões de vezes mais brilhantes do que o Sol. Preste atenção. Então você já começa a colocar o Sol a Terra onde ela está, no ponto ideal dela. Existem aproximadamente 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia, que é a Via Láctea. E a Via Láctea tem 100.000 anos-luz de extensão. Tudo isso é para você compreender. Um ano-luz, ele equivale a 299.792.458 quilômetros por segundo. Um ano-luz por segundo. O Sol viaja 249 quilômetros por segundo. Então seria necessário 200 milhões de anos-luz para que o Sol percorresse a galáxia. E aí você compara a Terra com o Sol. Existem milhões de outras galáxias além da nossa. Então quando você olha esse texto e você vê que ele conta as estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome, como por exemplo nós chamamos o nosso animal de estimação por conta das características dele, nós damos um nome em razão das características, das suas diferenças. Então você põe lá o nome do cachorro de Bob, você põe o nome lá do seu gatinho de Félix, você põe, sei lá, o nome do seu papagaio de Jonas por causa de alguma característica que ele tem. Deus, ele chama o Sol por um nome. E o mais interessante é que Deus não só chama, como Ele ordena, dá ordens a Ele, e Ele cumpre essas ordens. Ele cumpre o seu papel. Ele obedece. Da mesma maneira que trilhões de outras estrelas também obedecem a Deus. Quando você olha e você começa a buscar no Google as informações a respeito do universo, você vê que é um negócio matemático, extraordinário, fascinante, porque eles seguem uma ordem, eles seguem um modelo, é perfeito, o sincronismo é perfeito, e são trilhões de estrelas que obedecem a esse sincronismo, ou seja, a ordem de Deus, assim como todos os elétrons, como todas as moléculas, todos os elementos das estrelas, dos planetas, da natureza, todas elas obedecem a Deus, todas obedecem a Deus. E agora eu pergunto, diante dessa revelação grandiosa, extraordinária, que nós conseguimos dimensionar, olha, se você coloca a Terra em relação ao Sol, o Sol em relação à galáxia, e nós em relação à galáxia, quando você tem noção dessa revelação, eu pergunto para você, há alguma coisa que nós possamos fazer que é capaz de impressionar esse Deus? No entanto, o salmista aqui no Salmo 147, no verso 10 e no verso 11, ele diz: seu prazer não está na força do cavalo e nem no poder humano, mas o Senhor se agrada. Sabe do quê? O Senhor se agrada dos que o temem e dos que põem a esperança em seu amor, ou em algumas traduções, na sua misericórdia. Então eu gostaria que você prestasse atenção assim. Deus aqui ele está dizendo que Ele se agrada dos que o temem e dos que põem a sua esperança no seu amor e na sua misericórdia. Então, traz isso para o nosso contexto atual. Se nós imaginássemos agora, dentro da realidade da pandemia do coronavírus, que um cientista de qualquer nação ele descobrisse uma vacina que imunizasse toda a humanidade e um outro cientista descobrisse uma vacina que curasse toda a humanidade. Você acha que isso impressionaria Deus? Claro que não. Claro que não. Isso seria incapaz de impressionar a Deus. Por quê?
Porque quando você olha Paulo dizendo que toda ciência e todo saber estão em Cristo Jesus, porque Ele é o agente da criação. Através dele todas as coisas foram criadas e por intermédio dele todas elas são sustentadas pela sua palavra de poder. Então é fácil você compreender que nenhuma destas notícias seriam capazes de impressionar a Deus ou impressionar a Cristo Jesus. Mas a boa nova é que todos aqueles que desfrutam da alegria indizível de saber que Deus é Deus, nós podemos ver pela palavra que Ele tem prazer e que Ele se agrada daqueles que esperam no seu imensurável poder. Você está entendendo? Muito embora essas notícias não possam impressioná-lo, muito embora essas notícias não possam trazer uma novidade para ele, não. Mas nós podemos desfrutar da alegria de saber que Ele tem prazer não nesta informação, mas Ele tem prazer naqueles que esperam nele, naqueles que desfrutam do seu poder, naqueles que confiam na sua autoridade, daqueles que se rendem à sua presença, daqueles que têm o coração rendido a Ele, que confiam nele. Não se trata de uma coincidência quando o salmista aqui, ele coloca no verso 4, que Ele conta as estrelas, e no verso 5 que Ele é grande e tem o poder absoluto, porém no verso 3 ele diz que Ele cura os de coração quebrantado, e no verso 6 ele diz que o Senhor protege os humildes, mas lança os perversos no pó. Não é difícil de você compreender que Deus trabalha de forma onipotente em favor daqueles que esperam nele. Você está entendendo? Porque o salmista ele registra o poder, ele registra a grandeza, a onipotência, o Deus absoluto, mas ao mesmo tempo, um pouco antes, ele diz que esse Deus ele se preocupa e ele cura os que estão de coração quebrantado. E um pouco depois ele diz que protege os humildes. Então Deus trabalha de forma onipotente em favor daqueles que esperam nele, daqueles que creem nas suas misericórdias e esperam nas suas misericórdias, como diz o Salmo 147:11. Como Deus, ele trabalha em favor daqueles que o amam e que confiam nele e que atendem ao seu chamado para o seu propósito, como diz lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que o temem, daqueles que são chamados segundo o propósito eterno. O Isaías 64:4 fala que Deus ama aquele que espera nele, que o aguarda nele, que confia nele. E nós estamos num momento de tanta tribulação, de tanta dificuldade, mas ao mesmo tempo nós vamos comemorar a Páscoa no domingo. E quando você olha a Páscoa, você vê que esse Deus de toda a glória, esse Deus tão poderoso, esse Deus que escapa da nossa mente a compreensão do seu poder, da sua autoridade, da sua onipotência, da sua forma absoluta, nos escapa. Esse Deus, ele desceu da sua glória e veio como Cristo Jesus. Ele padeceu nessa terra, não pecou, mas foi para a cruz por causa dos pecadores. E ali naquela cruz recebeu os nossos pecados para que Ele pudesse render o seu sangue, para que Ele pudesse derramar o seu sangue em favor de todos os pecadores. E ali ele derramou a sua vida. Ele derramou a sua vida. Eu acho extraordinário você saber que Cristo morreu por mim e por você, e Ele ressuscitou, e quando Ele ressuscitou, foi a maior demonstração e a prova de que Deus aceitou o sacrifício que Ele fez por mim e por você, e a promessa que Ele tem para nós é que nós, se Ele não vier antes, se nós não formos arrebatados, nós seremos ressuscitados por Ele naquele grande dia. Então você vê como é que Deus trabalha ao nosso favor, como Deus trabalha a favor dos fracos, como Deus trabalha a favor daqueles que reconhecem que são dependentes dEle, daqueles que não têm vergonha de assumir as suas fraquezas morais, espirituais, as suas fraquezas físicas, que não têm medo de assumir que dependem de Deus e que se rendem a Ele.
Porque Jesus Cristo, ele ao seu tempo, ele não pecou, mas ele recebeu todo o pecado, teve contato com o pecado. Esse Deus tremendo teve contato com o pecado, por amor a mim e por amor a você. E tem uma frase que eu acho ela extraordinária. Ela diz assim: Ele ama ser Deus para os fracos e desamparados, que o buscam para tudo o que necessitam. Ele ama cada um de nós ao ponto de amar ser o Deus para os fracos e para os desamparados. Isso é uma notícia extraordinária para mim e para você. Isso é uma notícia que deveria encher nosso coração de extrema alegria, sabe? E deveria nos levar a querer expor isso para as outras pessoas, a querer expor isso para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos colegas, a propagar isso nas redes sociais, nos meios de comunicação e levar essa informação de que esse Deus Todo-Poderoso, Ele, muito embora toda essa pandemia, tudo que está acontecendo, o mundo não está desgovernado. As coisas não estão acontecendo a um acaso. O trem não está desgovernado. A nossa vida não é como um Fenemê. Lembra do Fenemê, aquele caminhão todo velho, descendo carregado de tora, desgovernado e sem freio? Não, a nossa vida não está nessa situação. Pelo contrário, a nossa vida está nas mãos de um Deus que dá ordem a trilhões de estrelas que obedecem a sua ordem, e a nossa vida está nas mãos desse Deus. Isso é motivo de alegria, porque tudo está no controle dele, tudo está de acordo com a vontade dele, tudo está sendo feito de acordo com um propósito eterno, é pedagógico, e nós iremos sair dessa fortalecidos, cheios da presença de Deus. Você pode ter certeza disso. Do mesmo jeito que muitas pessoas hoje estão se achegando a Deus por medo, tomara que elas não fiquem por medo, mas fiquem porque reconheçam a grandeza desse Deus. E eu pensando numa forma como terminar esse estudo, eu me lembrei de Josué. Josué capítulo 1, verso 9, quando Moisés morreu e Josué ia pegar toda uma nação e levar para o desconhecido, para conquistar uma terra com um povo muito mais forte, muito mais organizado, muito mais poderoso que eles. E hoje nós temos esse vírus que é muito mais forte, que é muito mais poderoso. A mídia anuncia a todo momento pessoas que morreram, tanta coisa. E ali é como se nós ouvíssemos a voz de Deus falando para mim e para você: seja forte, seja corajoso, não tenha medo e nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Esse Deus que dá ordem às estrelas, esse Deus que chama cada uma delas pelo nome, esse Deus chamou eu e você pelo nosso nome. Esse Deus um dia nos chamou pelo nome. Esse Deus um dia nos trouxe a sua presença por Cristo Jesus. Jesus não chamou a gente no meio da multidão: ei, você aí, vem aqui, não. Ele chamou você pelo nome, porque Ele é Deus. Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele conhece as coisas que estão dentro do seu coração, que muitas vezes nem mesmo você sabe, mas Ele conhece. E Ele te chamou pelo nome para que você tenha uma vida de vitória, para que você tenha uma vida vitoriosa na presença dele. E Ele está dizendo para mim e para você: seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, Ele está com você por onde quer que você andar. E no domingo nós iremos celebrar a Páscoa do Senhor com muita alegria. Ela vai ser online, vai, mas nós iremos celebrar a Páscoa do Senhor. Nós iremos celebrar o momento em que nós fomos libertados do pecado, no momento em que nós abrimos mão de tomar as decisões da nossa vida, porque a nossa decisão é Cristo Jesus, é Cristo habitando em cada um de nós, e nós queremos seguir a Cristo. Por isso nosso viver, não vivemos mais na carne, mas nós vivemos na fé, no Filho de Deus que nos amou e que se entregou por cada um de nós, e nós iremos celebrar a Páscoa com muita alegria, com muita alegria. Nós iremos celebrar a redenção, nós iremos celebrar a nossa emancipação do pecado, nós iremos celebrar a nossa entrega para aquele que deu a vida por nós, que nos ama
e que tem prazer e tem contentamento por todos aqueles que reconhecem que são fracos, por todos aqueles que reconhecem que são desamparados, por todos aqueles que o buscam para todas as suas necessidades. E a maior necessidade que nós temos é de sermos preenchidos, o nosso vazio, com a presença de Jesus. Amém? Quero orar com você. Senhor, estamos aqui, Senhor, carecidos do Senhor. Precisamos, Senhor Jesus, da Tua presença em nossas vidas. Por isso agora eu clamo a Ti, Senhor. Derrama da Tua graça sobre a vida desta pessoa que está assistindo o vídeo. Ó Senhor, desta pessoa que está nesse momento, Senhor, ouvindo a Tua voz. Que o Senhor fale ao coração dela, Senhor. Que o Senhor preencha todos os vazios da sua alma. Que o Senhor tire todo o medo, toda a desconfiança. E que o Senhor encha seu coração de intrepidez e de coragem. Que o Espírito Santo do Senhor venha, Senhor Deus, encher o coração desta pessoa com a Tua alegria e com a Tua paz. Porque Tu és Deus poderoso, Tu és Deus cheio de graça, cheio de misericórdia e cheio de amor. Por isso nós Te louvamos e nós Te agradecemos e oramos para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, que você tenha uma excelente Páscoa no Senhor. Amém? Deus te abençoe.